Sakamoto, eu quero ouvir a sua avaliação sobre esse caso, né? Essa operação hoje, logo depois da declaração de Lula, sua coluna fala sobre o time, né? Sobre as teorias da conspiração que surgiram com isso, né? Quer dizer, só para dar um resumo, mas claro, você vai explicar muito melhor, parlamentares de extrema-direita e até o ex-presidente Bolsonaro, como a gente disse na entrevista, relacionam com a esquerda, o PT com o PCC, e também há quem diga que o timing para deflagrar essa operação foi perfeito demais, né? Esse é o termo que você usa na sua coluna, quer dizer, logo depois, um dia depois da frase infeliz do presidente Lula. Então, queria que você explicasse para a gente, se a nossa produção também puder colocar aqui na tela a sua coluna para a gente acompanhar. Então, Gabriela, antes de mais nada, o time não poderia ter sido mais negativo para o presidente Lula, né? Porque um dia depois do Lula afirmar que queria foder esse Moro, desculpa usar o termo, mas foi isso que ele falou, quando ele estava preso na carceragem da Polícia Federal por conta de uma condenação pela Lava Jato, né? Acontece uma ação da Polícia Federal desbarateando, desarticulando um plano do PCC para sequestrar e matar autoridades, entre elas o ex-ministro da Justiça, ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, né? Agora, isso desencadeou uma quantidade bizarra de teorias conspiratórias. Primeiro, que estão povoando as redes sociais as teorias conspiratórias bolsonaristas, né, dizendo que Lula é o responsável pelos planos contra o senador, que tem uma articulação com o PCC, uma coisa super doida, né, amalucada mesmo, né? E quando a gente já sabe que a Polícia Federal mesmo apontou que o Moro ele estaria nessa lista de alvos do PCC por conta de transferências de lideranças de presídios federais, mas também por conta da limitação, da restrição de visitas íntimas a que os presos têm direito. A própria deputada Rosângela Moro comentou isso agora há pouco na entrevista conosco, né, da questão da restrição da visita íntima, né? Agora, e aí esse ataque oportunista, né, aproveitando nessa sequência de acontecimentos, ela teve inclusive a participação, como você mesmo colocou, do próprio presidente Jair Bolsonaro, que aproveitou para se vitimizar, falar de 2018, da facada, citou Celso Daniel, citou Moro, dizendo que não era coincidência, era impossível, naquele jeito bolsonarista de afirmar sem tentar não afirmando para evitar um processo judicial ou uma retirada da postagem do Twitter. E aí o ministro Flávio Dino veio a público, né? Ele falou que era mau caratismo, que era um absurdo tentar politizar essa investigação, fazendo essa conexão, né? O próprio Dino fala que foi informado há 45 dias, né? Agora, o Lula, quando ele fala isso, né? A gente, é claro que quando ele faz isso, ele faz um desabafo, chorou na entrevista para a TV 247 quando falou isso, ficou super chateado, porque ele ficou preso 580 dias, depois ele foi solto, o Supremo anulou as condenações por vícios no processo, considerou Sérgio Moro como parcial no julgamento, ou seja, disse que ele não foi imparcial, anulou a condenação, mas é claro que aquilo tirou Lula da corrida presidencial de 2018 e deu a vitória a Bolsonaro, e depois Moro virou ministro de Bolsonaro, então ficou isso. Agora, Lula ele não pode falar esse tipo de coisa. Isso aí é meio claro que o Lula ele pode numa conversa de bar entre amigos, tipo, falar o que ele quiser. Agora, como presidente da República, vestindo a túnica de presidente da República, ele não pode fazer isso, ainda mais por um meio de comunicação, ainda mais falando do senador da oposição, porque gera coisas como essa, gera consequências como essa. Ele foi alertado durante a campanha eleitoral de como funciona as redes sociais, né, do impacto de o pessoal trabalhar e atuar nisso. Infelizmente, é o que aconteceu. Contudo, também, só para terminar, tem uma segunda especulação circulando, porque exatamente eu conversei com gente no Palácio, no governo federal, nos palácios, né, do governo, no próprio Congresso, e aí pessoas ligadas do PT, de outros partidos da base, eles acreditam que o timing da operação foi perfeito demais, né? Em que sentido? No sentido de que ela acontece exatamente depois da fala do presidente. Tem muita gente que diz que isso foi, digamos, oportunista, né? Ou seja, que houve um oportunismo por parte de setores da polícia, né? Algumas pessoas do governo falaram que houve oportunismo por setores da polícia de fazer essa operação neste momento, uma vez que os alvos, né, do PCC já estavam sendo monitorados há muito tempo, né? Então a coincidência foi que eles fizeram isso logo depois da fala de Lula, exatamente para constranger Lula, dado o Lava
lavajatismo de determinados setores policiais do país. Se isso aconteceu, isso é um absurdo completo. A polícia não pode ser usada para política, ainda mais a um nível mesquinho e bizarro, né? Instrumentalizar a política, atacar o próprio presidente da República por conta disso. Mas eu acho que se fica, acho que tem que também se verificar, né? As autoridades, a direção da Polícia Federal tem que investigar exatamente também essa questão do timing. De qualquer maneira, Gabriela, o presidente Lula vai ter que aprender a pensar duas vezes antes de falar, porque é claro que ele não criou esse problema para o ministro Sérgio Moro, que é falado, né? Mas não importa, agora isso vai ser usado pela oposição, que já está, inclusive, pedindo o impeachment dele no Congresso. É claro que isso não vai acontecer por conta disso, mas é algo que ele vai ter que tomar mais cuidado com a própria língua.